O presidente da URT convocou a imprensa patense para divulgar um balanço de atuação do clube no módulo 2 do Campeonato Mineiro. Confira os dados na reportagem de Thalita Diniz. O presidente da União Recreativa dos Trabalhadores, URT, Igor Cunha, convocou a imprensa de Patos de Minas para fazer um balanço de sua atuação como presidente do clube no módulo 2 do Campeonato Mineiro. Igor lamenta o fato do Trovão não ter avançado para a primeira divisão e afirma que a torcida merecia mais empenho do time. O saldo foi muito positivo, né? A gente começou até desacreditado, né? Lembro que lá no início a gente não sabia nem se a gente ia disputar ou não o campeonato, né? A gente tinha muitas reformas no estádio para fazer, né? Um dia antes do arbitral, a gente teve no Décio, inclusive, né? Uma das opções era não disputar o campeonato, né? Era a gente encerrar as atividades por 2 anos. E o Décio, né, nos apoiou, né? Nos deu esse apoio e a gente foi no arbitral. E dali a gente começou, né? Eu tinha um medo muito grande, na verdade, de ser marcado pelo rebaixamento da URT, né? Porque você sem dinheiro, sem estrutura, né? E disputar um campeonato tão pegado, né? Então eu tinha muito medo. E assim, a gente chegar no final do campeonato, né, com a maior média de público, né, a gente tem quase o dobro, né, de média de público do segundo colocado, né, em médias de público. Então o torcedor abraçou a causa, a gente conseguiu criar esse sentimento, né, no torcedor. O primeiro passo foi dado, né, era trazer o torcedor de volta. A gente viu uma geração nova começando, pais trazendo as crianças para dentro do estádio novamente, vestindo a camisa da URT, né, o sócio torcedor bateu recordes de todos os anos da URT, né, e o acesso era consequência, né. A gente fica muito triste, pede desculpa ao torcedor, né. Claro que nos bastidores a gente fez tudo que foi possível, né, mas eu, como presidente, eu não posso ficar fora da responsabilidade do não acesso, mesmo porque as coisas foram tomando forma, e eu criei essa expectativa, né, partiu de mim essa expectativa, né, então pedi desculpa ao torcedor. A gente trabalhou muito, né, mas faltou dentro de campo. Né, na terça-feira, antes do jogo contra o Betim, inclusive, eu tive uma reunião com toda a comissão técnica e atletas, né, numa oportunidade a gente vai até soltar esse material que foi gravado, né, e falei para eles, né, que a gente precisava de retorno, né, que o torcedor deu o retorno, a diretoria deu, né, o retorno que todos os atletas precisavam, né, salário em dia, bicho em dia, uma das melhores estruturas, né, que a URT já proporcionou a atletas e comissão, né, e que era uma exigência, né, a vitória, que só a vitória interessava, né, mesmo porque a gente não fez uma campanha boa no segundo turno, né, eu passei isso aos atletas, né, você tem a maior média de público, uma estrutura que a gente deu aos atletas e comissão, e você em 2 jogos dentro de casa, né, você fazer só um ponto é muito pouco, né, não é digno de uma equipe que quer o acesso, né, e a gente tinha que agradecer muito, a gente está ali naquele momento, na terça-feira lá em Betim, com a chance ainda de classificação, né, e eu esperava que, né, daria tudo certo e não deu, né, ficou no empate, por 1 gol a gente não classificou, né, então fico chateado por causa disso, pelo não acesso, queria muito dar essa alegria ao torcedor, né, da URT, mas por outro lado, todos os objetivos foram sim alcançados. Igor conta que já realizou os acertos para todos os funcionários, comissão técnica e jogadores do clube. Foi o Marcelinho também, ele foi contratado pelo misto e não é interesse nosso agarrar nenhum jogador, né? Então a gente fez o dele, né, primeiro para poder liberá-lo, né? Já estava com o emprego arrumado, e hoje está indo a maioria, hoje 80% do pessoal já está indo, né? E com tanta confiança na diretoria, inclusive, que eles estão indo assinando, né, os documentos e a gente vai passar a transferir o dinheiro na semana que vem, segunda ou terça-feira. Né? Então a gente já está liberando, quem quiser ficar para esperar o dinheiro cair, pode esperar, não tem problema algum, né? Mas a maioria, todos eles falaram que confiam, estão assinando todos os acordos, todos os documentos que a gente precisa, justamente para a gente blindar isso, né, e não ter nenhum problema com justiça depois, né, e eu acredito que no máximo até terça-feira a gente consiga não ter mais ninguém no estádio e a gente já esteja, né, passando o cadeado para a gente poder fazer um balanço e ver o que vai ser do futuro. Ao ser questionado se pretende continuar como presidente da URT, Igor Cunha afirma que a escolha não depende de sua vontade, e sim da torcida. E o meu futuro é incerto, Esmar. Eu sou muito sincero, eu não gosto de me fazer de vítima, né? Eu já estou definido e falo que não. Eu preciso de acertar tudo, preciso de acertar com os atletas, comissão. Quero fazer tudo certo para que ninguém leve a URT na justiça, né? A gente está fazendo direito de imagem, direito de moradia, são muitos documentos, né? A gente não está fazendo igual foi feito para trás. A loja também, a gente finalizar, né, os acertos finais. E depois eu preciso de descansar, né, dar uma descansada, pensar direitinho, porque não é fácil.
né? Maior desafio da minha vida foi ser presidente da URT, muita exposição, né? Isso mexe muito com o psicológico da gente. Fui parar em hospital durante 2 dias, eu desliguei do mundo literalmente, né? Por pressão, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas cabe fazer uma avaliação daqui para frente do positivo, do negativo, e o que eu falo também, né? Por mais que é o conselho que vote, né? A gente tem que ver o que o torcedor sente também, né? O que o torcedor vai transmitir para o URT. Então, o futuro a gente vai aguardar e ver o que vai acontecer.